Senhor, esse é o primeiro vídeo, meu Deus, que eu estou gravando oficialmente nesse canal. Eu peço que o Senhor venha tocar o coração de cada um, daqueles que venham assistir. Senhor, que o Senhor venha fazer a Tua obra no coração deles, na mente, na vida deles. Meu Pai, que essas palavras que serão ditas aqui sejam como semente, que serão semeadas no coração, que elas possam enraizar, possam crescer, possam dar fruto. Portanto, eu te peço que eu venha tirar os espinhos, revolver as pedras. Meu Pai, limpa o terreno do solo do coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês, irmãos. Esse é o primeiro vídeo desse canal e tá bem improvisado, porque se a gente se preparar assim para que tudo fique perfeito, nunca nada vai acontecer, porque não é possível chegar a uma perfeição. Então, não que a gente vá fazer as coisas de qualquer jeito, mas é preciso começar algo. Então, primeiro você começa e depois você melhora. Isso é uma frase que está sendo muito repetida ultimamente e é muito verdade. Então, por conta disso, esse vídeo está sendo assim, bem improvisado. Mas eu acredito que, embora ele esteja nessa condição de improviso, ele seja muito forte, muito carregado de palavra de Deus, muito carregado de direcionamento do Senhor para a sua vida, e que ele seja uma bênção para você que está assistindo. Então acompanhe comigo, lendo então o que está escrito aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. A palavra que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? A verdade, meus irmãos, é que o Senhor nos convida a andar por fé e não por vista. O Senhor Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós somos chamados a andar por fé, porque nós vivemos no mundo natural, e no mundo natural, raramente, muito difícil, vão acontecer coisas que fogem da naturalidade. Nós estamos como que presos às leis da física, às circunstâncias terrenas, naturais, né? E por conta disso, nós não vamos ver muitas coisas diferentes daquilo que a natureza nos apresenta. Essa é a nossa realidade. E dentro dessa realidade, é muito fácil a gente se limitar apenas àquilo que nós enxergamos ao nosso redor. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia de um profeta, determinado profeta, que fez o machado flutuar na água. A palavra de Deus vai dizer que esses homens que estavam com o profeta, eles falaram: olha, nós vamos construir uma habitação maior para nós, os profetas. E o profeta consentiu. E eles falaram: vamos conosco. Convidaram o profeta. E então o profeta foi. Quando estavam lá trabalhando, cortando madeira para poder fazer essa empreitada, um dos homens que estava trabalhando ali deixou o machado cair dentro da água. E aí
esse homem correu para o profeta e falou: ai meu Deus, eu estou aqui apenas traduzindo a palavra dele, tá bom? O machado era emprestado e caiu na água. E aí o profeta pediu que lhe trouxesse um pedaço de pau, um graveto. E então ele lançou essa vara na água e o ferro flutuou, o machado flutuou. Isso é incomum a nós que vivemos nessa realidade material, o ferro flutuar. Sabemos que quando algo pesado como o ferro, o machado cai na água, ele afunda, e ele tinha afundado, ele estava afundado. O rapaz tinha perdido aquele machado que era emprestado, mas o profeta veio e realizou ali uma obra sobrenatural. Para alcançar esse nível de ver esse tipo de coisa acontecendo em comum, é preciso andar em fé. E esse homem de Deus, o profeta Eliseu, era um homem que andava por fé e não por vista. Agora, diante dessa realidade, dessa verdade, nós precisamos entender então essa palavra que o Senhor Jesus nos apresenta aqui no capítulo 7 de Mateus. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu imagino essa palavra buscar, encontrarei, é claro que aqui ele está falando e a gente sempre aplica para buscar a Deus, mas fazendo um paralelo com essa passagem que eu acabei de narrar, eu imagino o profeta buscando ali aquele machado afundado no rio e ele encontrando. É necessário haver fé para que isso aconteça. É necessário haver fé para que se cumpra essas palavras do Senhor Jesus na nossa vida. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Até porque a palavra de Deus diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por que é necessário? Porque se eu não creio que Deus existe, logicamente eu não vou buscar a Ele. Se eu não creio que Ele existe, que algo existe, por que eu vou dedicar minha vida em encontrar essa tal coisa que eu acredito que não existe? Então, é necessário que para eu buscá-lo, para eu me aproximar dele, me achegar a ele, eu preciso crer que ele, primeiramente, crer que ele existe. E, em segundo lugar, crer que ele é galardoador daquele que o busca. Porque se eu não creio que Deus possa recompensar a minha busca de alguma forma, por que eu vou buscá-lo? Então é necessário ter fé. Então, quando o Senhor Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, em primeiro lugar, o elemento necessário aqui é fé. É a fé que vai fazer a gente dar o primeiro passo, de ir atrás, de buscar. E depois que a gente dá esse primeiro passo, aqui no versículo 8, o Senhor Jesus diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Depois que a gente dá esse primeiro passo, depois que a gente andou em fé, a gente vê a resposta, a gente alcança aquilo que nós estávamos buscando, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. E por que Deus nos responde? Aqui no versículo 10, o Senhor Jesus continua: e pedindo-lhe, no versículo 9, perdão, o Senhor Jesus continua: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra?
E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, o que ele apresenta aqui? Ele apresenta a nós, os homens, né, a humanidade, como seres maus, por natureza. E ele diz que vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos quando eles lhes pedem, e muitas vezes eles nem precisam pedir, né? Quanto mais Deus, a palavra implícita aqui, a mensagem implícita aqui é: Deus é bom. Quanto mais Deus que é bom, Ele não dará coisas boas, bens aos que lhe pedirem. Então, é vontade de Deus nos abençoar. Ele quer nos dar bens. Ele quer nos abençoar. Já tem essa predisposição nele. Então, quando a gente se achega a Ele e pede, quando a gente se achega a Ele e recorre, buscando esses bens que Ele quer nos abençoar, a gente alcança da parte dele aquilo que pedimos. O grande problema é que muitos de nós não estamos vivendo essa realidade. Muitos de nós não estamos alcançando, ou talvez achamos que não estamos alcançando aquilo que pedimos. E muitos estão se frustrando por conta disso. E talvez eu esteja falando aqui e você já esteja se defendendo na sua cabeça. Tá, mas não é bem assim, eu já pedi muito, eu já orei e nada mudou. Não é tão simples assim. E de fato não é tão simples assim. Não é simples assim. A gente vai ver lá em Tiago, ele falando que muitos ali na igreja nada têm porque não pedem. E aí ele continua dizendo: e vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. E ele explica: pedem para satisfazer a si mesmos, né? Então o que ele coloca aqui? Ele coloca que aquilo que a gente vai pedir para Deus, ele pode ser sim um benefício pessoal, mas ele não deve ser focado em nós. Essa coisa que nós estamos pedindo, ela precisa também transbordar na vida dos outros. Eu não posso pedir algo para Deus pensando simplesmente em mim, somente em mim, sem considerar o efeito que isso vai ter ao meu redor na vida dos outros. Eu tenho que considerar a todos, em primeiro lugar os da minha família, os que são próximos de mim. E se aquilo que eu estou pedindo vai resultar na bênção, na edificação de muitos, então pode ter certeza que eu vou alcançar de Deus aquilo que eu pedi. Como o Senhor Jesus mesmo disse: se as minhas palavras estiverem em vós, pedirão qualquer coisa e será concedido por Deus. Porque as palavras de Jesus dentro de nós, elas servem como um guia, como um filtro que vai nos direcionar e vai condicionar o nosso entendimento. E uma vez que nós estamos condicionados, pensando como Jesus, agindo como Ele, vivendo como Ele, nós vamos saber aquilo que vamos pedir. E nós vamos pedir aquilo que Deus quer nos dar. O problema é que muitos de nós estamos pedindo pedra em vez de pedir pão. E Deus vai nos dar pão e não pedra. O problema é que muitos de nós estamos pedindo serpente em vez de pedir o peixe. O problema é que nós não entendemos muitas vezes aquilo que estamos pedindo. A palavra de Deus diz que às vezes o caminho,
o caminho do homem é bom aos seus olhos, aos seus próprios olhos, mas não aos olhos de Deus. Muitas vezes nós estamos equivocados com certas coisas. Então, antes da gente pedir, é preciso haver essa reavaliação. É preciso que as palavras de Jesus estejam em nós. É preciso que a gente primeiro escute. E se você quer pedir, peça primeiro o pão. Peça primeiro que Deus lhe alimente com a sua palavra. Peça primeiro que Deus lhe transforme. Peça primeiro que Deus lhe dê a direção, que Ele venha iluminar os seus pensamentos, que o Espírito Santo venha lhe conduzir e lhe guiar. E uma vez que você venha acessar esse lugar, essa nova etapa, aí você já vai estar no lugar certo, condicionado, para saber o certo a que pedir. Espero que esse vídeo esteja de forma simples, edificando você e te ajudando de alguma forma. Eu agradeço por ter acompanhado até aqui e espero você na próxima.